Oi, boa noite. Oi, Amélia, quanto tempo? Esperar as pessoas chegarem pra gente começar. Ariane, oi, saudade. Boa noite, Rosa, Ana Paula. Também tô com saudade, Ari. Sim, Amélia, faz muito tempo, né? Oi, Priscila. Esperar as pessoas começarem a chegar. Eu botei até aqui no comentário fixado em relação às perguntas, né? Para colocar as perguntas nessa interrogaçãozinha aqui do lado dos comentários, tá? Para eu poder responder, porque se eu deixar nos comentários que vocês vão fazendo, vai subindo e vai se perdendo, eu acabo perdendo e não consigo responder para vocês, tá? Então, só para tentar ter esse cuidado, né? A Amélia vai fazer 1 ano, né? Oi, Célia. Oi, Ana Luísa. Carla, Grazi. Então, deixa eu voltar aqui pra gente começar. Voltou. Vamos começar? Deixa eu só tirar aqui a imagem pra gente começar. Então, vamos lá. O tema de hoje, né, é como lidar com as pessoas à sua volta após a perda gestacional e neonatal. Né? Essa é uma questão que muitas pessoas me perguntam no meu perfil, né, que existe uma grande questão, né, para as mulheres de como lidar com essas pessoas que estão à volta dela. A gente está falando, né, de familiares, né, de amigos, de vizinhos, né, como lidar com toda essa situação. Então, logo após que o momento que a mulher perde o bebê, né, ela tem um retorno para casa, ela passa por várias etapas até então, e aí como ela vai falar sobre a perda dela, como ela vai falar sobre a morte do filho dela, como as pessoas à volta dela vão reagir, né? E como ela vai reagir, como ela vai se sentir ao falar disso, né? Então existe uma grande ansiedade em relação a isso, né? Além dessa grande ansiedade, assim, o que acontece muitas vezes? A ficha daquela mulher ainda nem caiu, né? Ela está aprendendo a lidar com tudo aquilo e muitas vezes ela nem entende o que está acontecendo, o que aconteceu com ela, e ela precisa explicar para outra pessoa uma coisa que nem ela está entendendo, né? Além, né, de tudo isso, ela tem que lidar também muitas vezes com a curiosidade das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas se aproximam no intuito de saber o que aconteceu, não de perguntar como ela está, se ela está bem, se ela está precisando de ajuda. Então, além de toda essa ansiedade, essa preocupação, né, ela também tem que lidar com a curiosidade das pessoas, né, o que falar e como isso vai ser recebido, né. E a partir daí vem uma grande, uma coisa que a gente fala, eu já falei aqui muitas vezes, né, sobre aquelas frases feitas, né. Nessa hora a mulher começa a ouvir aquelas frases bem características, acho que quem está aqui já deve ter passado por isso, se não passou, muito em breve vai acabar passando, né? Por exemplo, eu até anotei aqui para não esquecer das frases, mas acho que a mais marcante, assim, acho que talvez uma das primeiras que as mulheres ouçam daqui a pouco você tem outro, né? Muitas vezes até a equipe de saúde, até dentro dos hospitais, acabam repetindo isso, né? Daqui a pouco você está aqui de volta. A gente entende que isso é muito no sentido de consolar, né? De tentar amenizar essa situação, mas o impacto que essa frase tem para a mulher, né, pode ser devastador. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender que quando você fala para ela, né, que daqui a pouco ela tem outro, você está desconsiderando a existência desse filho dela agora, né? É como se ela pudesse passar por cima disso de uma forma muito simples e tranquila, e não é assim que acontece, né? E tem tantas outras frases, eu vou ler aqui algumas que eu me lembrei para falar com vocês. Deus quis assim, o bebê podia ter algum problema, ainda bem que foi no começo da gestação,
Ainda bem que você não conviveu, não deu tempo de se apegar, né? Tanto essa quanto outras, né, frases. E a gente entende, né, como eu falei, que até no sentido de consolo, mas essas frases acabam não consolando. Muitas vezes traz um conflito até muito maior para essa mulher, né? Faz ela lidar com questões muitas vezes que ela nem está preparada ainda para lidar, né? A gente, quando está falando, né, Deus quis assim, está lidando com a fé dela, né, com as crenças dela, que muitas vezes ela ainda não está sabendo lidar com isso após a perda dela, né? E depois dessas frases, né, depois que o tempo vai passando também, outra situação que ela precisa lidar é com a cobrança das pessoas em relação a ela voltar a ser o que ela era antes. Né, o julgamento das pessoas. Como assim? O tempo já passou, passou tanto tempo e você ainda fica triste? Você ainda chora? Né? Sai dessa. Uma frase outro dia que uma paciente minha para ela, você não deixa sua filha descansar, né? Então para de pensar, como se fosse possível você deixar de pensar no seu filho que morreu, né? Então o que acontece? Para as pessoas lá fora, a vida continuou, né? Mas para a mulher que está vivendo isso, para a família que está vivendo toda essa situação, não é assim que acontece, né? Reforçando o que a gente até falou na live passada, a respeito do tempo. O tempo ele é individual, cada um vai usar esse tempo da forma que for necessário, né? Então, o luto ele é individual e o tempo é individual para cada pessoa, tá? Então, assim, muitas vezes para lidar com essa cobrança, a mulher acaba fingindo que está bem. Então, ela evita falar do filho dela, ela evita... falando nisso, agora eu lembrei de uma coisa. Quando eu falei, né, evita falar sobre o filho dela, porque também muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Elas não entendem que falar sobre o filho dela é importante para ela. Isso reafirma a maternidade dela, reafirma a existência do filho dela. Mas para as pessoas, isso falar sobre alguém que morreu é uma coisa negativa, né? Até socialmente falando, né? Muitas vezes as pessoas se incomodam com isso. Né? Então, o que acontece? A mulher acaba se anulando em relação a isso, não falando como ela está se sentindo, para não ser cobrada, para não ser julgada, né? E aí você pode até estar se perguntando agora, mas Fernanda, enfim, né? Você falou das frases, você falou das perguntas que as pessoas fazem, mas assim, como que eu posso lidar com isso, né? Uma sugestão que eu dou para as minhas pacientes e que eu falo muito no meu perfil no Instagram é se posicionar. Eu tenho até um post no Instagram sobre isso, né? O que eu quero dizer com se posicionar? Você poder falar para aquela pessoa que disse uma dessas frases ou alguma outra coisa que não te fez bem, explicar para ela o que essa frase está significando para você, né? Quando ela fala isso, o que quer dizer para você, né? E assim você vai estar explicando para ela e também vai estar educando ela, né? Então, você evita que ela repita essa frase para você. Muitas vezes, né, tem aquele familiar ou aquele vizinho, né, ou aquele amigo que toda vez que te encontra fala a mesma coisa e sempre, né, tá ali trazendo uma frase dessas, né, de impacto e que sempre te incomoda, e dessa vez você vai estar podendo falar para ele que aquilo não é bom para você. Eu sei que existe uma preocupação de que as pessoas entendam isso como uma grosseria, né, ou como você não aceitando, entre aspas, né, a ajuda daquela pessoa, mas na verdade o que eu falo sempre, você não tem que se preocupar com o outro, são as pessoas que devem se preocupar com você, né, diante de toda a situação que você está vivendo. Então se posicionar é uma saída, mas lembrando sempre que você tem que estar disponível para falar sobre isso, você tem que estar se sentindo fortalecida para, né, viver essa situação, para se posicionar. Então, assim, não é todo mundo que vai querer fazer, você também não é obrigado a fazer isso, mas é uma saída, é uma possibilidade também, tá? Eu vou pedir para vocês, eu estou vendo que vocês estão colocando nos comentários, assim, se vocês puderem colocar na interrogaçãozinha que está do lado dos comentários, porque aí eu não perco a pergunta de vocês, tá? A Anjinha tá falando, deveria ter feito isso, mas no momento acabei não respondendo e não falei nada. Pois é, o que pode ter acontecido? Naquela hora você não sentiu a vontade para fazer isso, e tudo bem, sabe? Talvez na próxima vez que aconteça, você se sinta à vontade de fazer isso. Como eu falei, não é uma obrigação, é uma possibilidade. Pode ser também que você
escolha não fazer nada com isso, né? Que você não queira falar e também tudo bem, né? É mais uma possibilidade para você lidar. Lembrando sempre que tem esse caráter educativo. Acho que é importante. Muito dos posts que eu faço no meu Instagram é muito no sentido também de educar as pessoas, de mostrar para elas o que uma mãe de anjo passa, o que uma mãe de anjo vive, né? Essas lives também, inclusive, não é só para falar com vocês, mães de anjo, é para falar com as outras pessoas também, para que elas tenham acesso a esse tipo de informação, para que elas possam entender também esse outro lado que elas não conhecem. Né? Eu costumo dizer que a perda de um filho é como se fosse um portal que você passasse. Só passando por esse portal para entender exatamente o que acontece, né, com aquela mulher. Né? Então, se vocês puderem colocar as perguntas aqui, eu vou começar a responder, tá? Eu não trouxe muita coisa assim pra gente falar, não, porque na semana passada eu vi que tinha muitas perguntas, e aí dentro das perguntas eu vou falando mais sobre o assunto, tá bom? Eu vou pedir aqui para vocês colocarem na interrogação, tá? Ana Paula falou que perdeu o bebê, estava com 7 meses de gestação. Priscila, eu não falo, fico quieta porque tenho medo de desabar na hora. Então, Priscila, deixa eu passar aqui a pergunta, isso. Então, Priscila, então, como eu falei, né? Você, naquele momento, você não se sente preparada para isso. Mas pode ser que em algum outro momento, de acordo com a elaboração do seu luto, você se sinta à vontade, né? Para falar, para poder explicar, né? Se sinta com tranquilidade, né? Para fazer isso. Eu até brinco com as minhas pacientes quando elas falam, mas vão falar que eu sou grossa. Não tem problema não, diz que foi a sua psicóloga que falou que você precisa responder. Né? Porque o relato que eu tenho das minhas pacientes é que quando elas conseguem falar, né, expor o que elas estão sentindo, elas se sentem muito mais fortalecidas e empoderadas, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Sinto que estou deixando um pouco de lado meu filho de 4 anos e me sinto mal, mas não sei o que fazer. Então, Glauce, isso é uma coisa que eu já recebi outras perguntas a respeito desse mesmo assunto. É difícil você estar lidando com o seu luto, né? O que acontece no processo de luto? A mulher fica muito mais voltada para ela mesma, né? Então, assim, ter que dividir a sua atenção, né, e ter motivação, né, para poder levantar da cama, para poder fazer as suas atividades diárias, sabendo que tem ali uma criança dependendo de você, também é muito difícil. Talvez o que possa ajudar, eu não sei como é que você, dentro da sua casa, né, está lidando com essa situação com o seu filho de 4 anos, eu não sei até que ponto ele entende o que aconteceu com você, né, peça ajuda, assim, pede ajuda de quem você pode, né, seja de um amigo ou do pai do seu filho, enfim, de alguém que possa estar ali do seu lado te auxiliando nesse cuidado do seu filho de 4 anos agora, né? Mas não se sinta culpada por isso, é o momento que você está vivendo, né? Você precisa viver esse luto, né? Vamos lá. A Amélia falou. Quando isso acontecia comigo, não respondi porque eu sabia que as pessoas não faziam por mal. Tem esse outro lado também, Amélia, mas ao mesmo tempo tem esse lado de pensar em você e nas mães que perdem seus filhos, porque senão as pessoas sempre vão repetir essas frases, né? Sempre vai fazer mal a vocês e vai parecer que é uma coisa natural e normal. Eu entendo que tem esse outro lado, né, de que as pessoas acham que estão ajudando, mas eu acho que elas se sentiriam bem também, né, de saber que elas poderiam fazer de uma forma diferente e que realmente estariam te ajudando, né? E não repetiriam isso para outras pessoas também. Deixa eu ver. Valéria, perdi o meu bebê com 11 meses, todos me criticam como eu lido com o meu luto, pensando que ele ainda está aqui. Então, Valéria, cada um tem uma forma de lidar, né, com a perda e com o luto. Eu não conheço a tua história, depois se você quiser você pode até me mandar um direct, né, e a gente pode conversar melhor, né, mas como eu falei, cada um lida de uma forma diferente com o seu luto. Então, eu sei que as pessoas julgam, eu sei que as pessoas criticam, mas ninguém sabe o que realmente você está vivendo e você está passando. Né? Então, essa é a sua forma de lidar. Se por acaso essa forma que você está lidando com o seu luto te incomoda, é algo que está te incomodando, você sente isso, você pode procurar ajuda, passar por uma avaliação,
né, para ver como você está se sentindo e se existem outras formas nesse momento de você lidar com esse luto também. Mas se você está bem, se você acredita que essa é a sua forma, que você se sente bem com isso, ok, né? O julgamento das pessoas é das pessoas, né? E, às vezes o negócio trava, voltou. A Adriana está perguntando como devemos nos comportar com elas. Então, Adriana, eu acabei de falar, né, sobre isso. Assim, das hipóteses, né, das possibilidades é você explicar como você se sente com determinada fala que elas trazem para você. Né? Então, você poder falar sobre o que você está sentindo e explicar. Eu acho que é muito interessante você poder falar, olha, quando você fala que meu filho, que logo eu vou ter outro filho, parece que você desconsidera a existência do meu filho que morreu, né? Não é porque ele não está aqui que ele deixou de existir na minha história, ele faz parte da minha vida, eu sou mãe dele, né? Então, poder explicar o teu ponto de vista dentro do contexto que você está vivendo pode ser um diferencial, entendeu? Vamos lá. Perdi minha Raquel no início da pandemia. Agora fico apavorada de ter que encontrar futuramente com outras pessoas. Até vídeo. Não deu para completar a sua pergunta toda, tá, Fabi? Eu vou responder isso que eu consegui ler aqui, tá? Eu perdi minha Raquel no início da pandemia, agora eu fico apavorada de ter que encontrar futuramente com outras pessoas. Pois é, encontrar com pessoas que te viram grávida, né, ou que te viram, né, com seu filho, e ter que explicar para elas, né, isso pode ser uma situação que gera muito sofrimento, né? E a reação das pessoas também gera muita ansiedade, né? Assim, como que elas vão reagir? Elas muitas vezes não sabem lidar com essa situação, como eu falo sempre, né? Culturalmente, socialmente, a gente não está habituado a falar de morte, né? A gente evita esse tipo de assunto, né? Então, as pessoas muitas vezes não sabem lidar com tudo isso, né? Então, acabam... acredito que o seu medo também esteja relacionado a isso, né? De ter que explicar para as pessoas o que aconteceu com você. Como eu falei, muitas vezes você tem que... Elas pedem uma explicação de uma coisa que nem você sabe explicar para você mesmo, né? Mari falou... Tenho medo das pessoas esquecerem minha anjinha, às vezes acho que falar dela incomoda as pessoas. Então, pode ser que algumas vezes você sinta isso sim, né? Porque, como eu falei, as pessoas não se sentem à vontade de falar sobre morte. Eu acredito que quando você fala sobre a sua filha que morreu, para elas, para as pessoas, elas têm a sensação de que quando você fala da sua filha, você está falando de tristeza, de sofrimento. Mas não, na verdade você está falando de amor, né? E as pessoas têm essa dificuldade de entender isso, né? Até o relato que eu tenho é que depois que o tempo passa, as pessoas evitam até de falar, achando que falando da sua filha vai fazer você lembrar dela e vai fazer você ficar triste. Mas na verdade você não precisa que ninguém lembre do seu filho para que, né, você saiba da existência dele, né? Então, você não precisa disso. Você lembra praticamente diariamente, né, do seu filho. Então existe esse é um tabu mesmo, né, das pessoas em querer falar sobre isso, né, porque dá a sensação de que vai trazer mais sofrimento. A Adriana falou. Não, me refiro que devemos falar para quem perde. Entendi agora a sua pergunta. Boa pergunta, né, Adriana? Eu acho assim, quando você não sabe o que você deve falar, você pergunta para aquela pessoa o que ela está precisando. Ela vai te dizer aquilo que ela precisa, né? Muitas vezes um abraço, muitas vezes um olhar de compreensão tem muito mais efeito do que uma frase, sabe? Então, ou então você pode usar por exemplo, você pode pensar o que você gostaria que fosse dito para você, né? O que você gostaria de ouvir numa situação como essa, então reproduzir isso para a pessoa. Mas se você tem dúvida, se deparou com uma pessoa, está convivendo com uma pessoa, né, pergunta para ela do que ela está precisando, se ela precisa de ajuda, se coloca à disposição, saber que tem alguém para falar. Muitas vezes, logo assim, principalmente, né, após a perda, você vai falar com a pessoa, às vezes ela não quer falar sobre isso, ela não está bem disposta para falar sobre isso.
né? Então você pode deixar claro para ela que você está disposta assim que ela quiser, né? Se colocar disponível, perguntar o que ela precisa, faz muito mais, um efeito muito mais positivo do que uma frase como essa colocada numa hora errada. Mas muito boa a sua pergunta, viu? Então vamos lá. Como viver o luto vivendo com duas crianças de 6 e 9 anos que sentem também a perda do irmão, né? Então, pois é, eu falo muito isso, né? Não é só a mulher, né? Não é só o pai e a mãe que perde, a família perde, né? E quando a gente está falando de irmãos pequenos, né? Criança, essas crianças começam a participar dessa gestação muito cedo, né? Elas começam a se inteirar. Os pais têm essa preocupação, né? De incluir, né? Os filhos nesse processo da gestação. E aí, como eu falei, né? Como explicar para uma criança uma coisa que nem você está entendendo? Quando a gente está falando de falar sobre o luto com crianças, é importante você ter uma linguagem ou falar de uma forma com que ele entenda, né? E muitas vezes o que pode te ajudar na hora de falar é você tentar entender o que ele já entendeu sobre isso, entendeu? De perguntar o que ele já está sabendo, de qual o contexto que ele está vendo. Porque o que acontece muitas vezes? Os adultos evitam falar com a criança sobre a perda, até por medo, por não saber o que fazer, ou por achar que a criança não está sentindo. Então ela pode pensar um monte de coisa. Então ela muitas vezes vê a mãe chorando, o pai triste, e ela pode associar isso a ela mesma, né? Que é com ela. Mas poder passar do contexto, explicar para aquelas crianças o que está acontecendo, de uma forma que elas possam entender, pode fazer toda a diferença nessa hora, tá? Se você quiser, depois me manda um direct, que aí eu posso te ajudar mais especificamente com a sua história, tá bom? Vamos lá. Às vezes trava o negócio aqui. Foi. Vamos lá. As pessoas me cobram muito, diz que já está na hora de partir para outra gestação. Pois como eu falei no começo, né? Existe essa cobrança, né? De que as pessoas sigam em frente. Só que muitas vezes seguir em frente é levantar da cama, escovar o dente e seguir, né? É só isso. As pessoas esperam que seguir em frente é quando você faz uma grande coisa, como, por exemplo, pensar numa nova gestação. Existe uma crença das pessoas de que essa nova gestação vai anular a sua dor, né? E a tristeza pela perda do seu filho. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? Óbvio que se você engravidar com o desejo de engravidar novamente, vai ter a alegria dessa nova gestação, mas isso não apaga a existência do seu filho nem a perda dele, né? Então as pessoas insistem muito nessa nova gestação, muito nesse sentido, né? De querer que você engravide para que você fique, entre aspas, feliz de novo, como se tudo aquilo que foi vivido antes vai deixar de existir, né? Vamos lá. Quanto tempo tem? Tem bastante tempo. Perdi minha Valentina. Vamos lá. Perdi minha Valentina com 38 semanas e 3 dias. Depois disso, tive depressão. Amanhã faz 1 aninho. Pois é, você está falando de 1 ano. A Amélia aqui, quando entrou, também falou que está completando 1 ano, né? Da perda da filha dela. Essas são datas marcantes, né? Assim, principalmente no primeiro ano, você passa por várias situações, né? Que são muito marcantes, né? Então, quando completa 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim por diante. E 1 ano é uma data muito marcante, né? Então, assim, existe uma preocupação de como que esse dia vai passar. Como eu vou viver esse dia. O que eu devo fazer? Eu posso fazer alguma coisa nesse dia? Eu devo esquecer, né? Assim, o que fazer nesse dia? Eu falo para as pessoas, você pode, de repente, fazer algum ritual em memória da sua filha. Algumas pessoas falam, eu vou ao cemitério, ou eu acendo uma vela, ou eu faço bolo, sei lá. Você tem muitas opções de rituais para fazer para lembrar, né, 1 ano da sua filha, né? Mas o importante é você viver esse dia, sabe? Eu sei que existe uma ansiedade muito grande antes, né, desse dia chegar, existe essa preocupação,
mas tenta viver desse dia da forma como ele se apresentar para você. E se você achar que deve, faz algum ritual pensando nela, uma oração, qualquer coisa que seja que em memória dela, né? Eu acho que vai te ajudar e pode ser importante para você. Vamos lá. Tem pergunta. Ai, peraí. Tem pergunta aqui em cima que eu pulei, viu? Vamos lá. Muitas mulheres do grupo preferem se retrair, se esconder para não ouvir e não se sentir mais isoladas. Então, essa é uma... Eu falei das opções, né? Essa é uma das coisas que acontece, né? As mulheres realmente preferem não falar sobre o que estão sentindo para que não sejam julgadas e cobradas dessas situações, né? Mas acabam se sentindo isoladas, sim, né? Por conta disso, mas são escolhas, né? Assim, por isso que eu falei naquela hora, né? Quando a gente estava falando de se posicionar. É importante se posicionar quando você se sente à vontade para isso. E se naquele momento você sente que o melhor para você é ter esse certo isolamento para você se fortalecer, tudo bem, né? Vamos lá. Não dá para ler sua pergunta toda, viu, Ana Paula? Deu hipóxia, intrauterina, estou muito confusa ainda. Quando saio na rua, parece que estou com medo de ver as pessoas. Então, Ana Paula, sobre essa questão do diagnóstico da sua perda, né? Se você ainda está muito confusa sobre isso, conversa com seu médico, esclarece as suas dúvidas com ele, né? Procura, né, os profissionais que te acompanharam na gestação, que fizeram o seu parto, para você poder entender melhor o que aconteceu. O resto da sua pergunta aqui não apareceu para mim, tá? Então eu não consigo responder mais, tá? Do que isso. A Carla tá falando, eu me preocupo muito com a reação das pessoas, pois já me pediram para evitar de ver as fotos. Pois é. As pessoas acham que elas sabem o que é melhor para você, né? Infelizmente. Mas você sabe o que é melhor para você, né? A foto do seu filho, né, é uma memória que você tem dele, né? É um objeto específico que tem o seu filho ali. Então, assim, não tem como esquecer isso, não tem como deixar isso de lado. Né? Eu acho, como eu falei, né, de repente, conversar com essas pessoas que pediram para que você não visse a foto, qual a importância que essa foto tem na tua vida, qual a importância que essa foto tem na elaboração do seu luto. Entendeu, Carla? Infelizmente, as pessoas realmente acham que elas sabem o que é melhor, né? Mas não é assim. É você que sabe o que é melhor para você. Vamos lá. Ontem eu joguei na cara da minha GO que eu me magoei muito quando ela disse que eu estava paranoica. Então, Nath, eu escuto muitas queixas, né, a respeito de profissionais de saúde, e não só médicos, né, de profissionais de saúde de uma forma geral. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Eu fiz uma live na segunda-feira com a doutora Aline, quem quiser ver essa live está disponível no perfil dela, tá? E a gente falou sobre isso, né? Os profissionais, eles não têm essa preparação na faculdade, né? De como reagir, de como dar essas notícias difíceis. Eu não estou defendendo o médico, não, entendeu, Nath? Eu só estou tentando trazer para você esse outro lado. E que muitas vezes esse profissional ele não sabe lidar com essa perda. Como eu falei, eu já falei isso para as minhas pacientes, né? Quando eu trabalhava na maternidade, até em pacientes minhas aqui, elas podem confirmar isso. A gente sente muito, né? A gente como profissional. Quando vocês perdem, nós profissionais também perdemos junto com vocês. Lógico, guardadas as devidas proporções, mas assim, quando a gente estuda, quando o médico estuda, ele estuda para trazer a vida, né? E é isso que ele é ensinado. Entendeu? Então existe essa preocupação. Obviamente, pelo que você está falando aqui, não houve
uma empatia desse profissional, né, de conversar com você, de entender o que estava acontecendo com você, qual era a sua preocupação, enfim, eu não sei direito essa história, depois se você quiser me falar sobre isso, tá? Mas existe esse despreparo, né, dos profissionais de saúde. Óbvio que você, como profissional de saúde, lidando com essas situações, você pode buscar ser um profissional melhor, né, para as pessoas que você atende. É claro que pode, né, mas infelizmente existem profissionais que agem dessa forma, e não é só médico, né, a gente está falando de enfermeiro, psicólogo. Quantos relatos de pacientes minhas ou no meu perfil que eu tive de psicólogos que não foram empáticos em relação à questão da perda também, né? Não é só o médico, né? São outros profissionais de saúde que também lidam com essa situação. Vanessa, tive 2 perdas. Alguns dizem que devo desistir e tentar adoção porque sou diabética. Como lidar? Então, Vanessa, como eu falei agora há pouco, né? As pessoas acham que sabem o que é melhor para você. Você que vai saber o que é melhor para você. O que você pensa sobre isso? Você tem dúvidas em relação à sua questão de saúde? Conversa com o seu médico, tira essas dúvidas, esclarece. Entenda qual a repercussão dessa diabetes nas suas gestações. As suas perdas estão relacionadas à diabetes ou não estão? Entendeu? Então, assim, em relação à adoção, também é uma opção, é uma escolha sua, mas que tem que partir de uma vontade sua, né? E se realmente você não quer mais engravidar, também é uma opção. E se você realmente não desejar mais engravidar, ok, né? Você tem outras formas de ser mãe, a adoção é uma delas, né? Então pensa nisso, assim, não se deixe influenciar por isso. Busque informação para você fazer a sua escolha de forma consciente, tá? Como sou do Nordeste da Bahia, deixa eu botar aqui a pergunta. Como sou do Nordeste da Bahia, aqui o pessoal é muito grosso, acabei de me isolando por críticas. Eu não sei qual é a cidade que você mora, aí, né? Mas não é só aí não, tá? Que as pessoas são mais grossas e que fazem críticas. Como eu falei, isso é uma coisa que acaba acontecendo, infelizmente, com as mães que perdem seus filhos, né? E eu entendo você querer se isolar para não passar por isso. Foi a estratégia que você escolheu fazer, né? Para poder lidar com essa situação. Deixa eu ver. Eu disse pro meu de 4 anos que o irmão tinha virado uma estrela e ele queria um telescópio para ver ele isso. Deve ser para ver ele, né? E isso isso machuca muito. Imagino, né, Glauce? Mas essa foi a forma como você encontrou de explicar para ele, né, a perda, né, a perda do irmão. E aos poucos você, de acordo com o amadurecimento, né, do seu filho, você vai explicando para ele também, né, e vai lidando com essa situação. Eu sei que não é fácil, né, e é isso, ver a tristeza de uma criança, né, e muitas vezes é isso, a criança ela não tem maturidade para entender todo esse contexto, né, então assim, estar do lado do seu filho, poder estar ali com ele, já faz muita diferença, tá? Sábado, minha filha completaria 1 ano, ela nasceu de 25 semanas e viveu 42 dias na ANEL. Essa semana está especialmente difícil, com muitas lembranças. O resto eu não consigo ler, tá, Priscila? Foi só até lembranças. Como eu falei, né? São datas marcantes, né? E que muito provavelmente são datas que vão vir na sua lembrança para sempre, né? Essa primeiro ano, né, que você está vivendo isso, como eu falei, assim, você pode pensar em fazer algum ritual, algo pensado na sua filha, né, e se programar para esse dia ou não. Você não pode não querer fazer isso, né, não se programar e então viver esse dia como ele se apresentar, né, mas realmente essas datas marcantes, elas são bem difíceis. No meu perfil tem um post sobre isso, é até recente que eu fiz, tá? Se você quiser mais informação, tem lá,
tá? Eu acho que acabaram as perguntas. Acabaram. Sim, acabaram. Então, meninas, a gente tem mais tempo. Se alguém quiser mais perguntar alguma coisa, fica à vontade. A Aline está colocando aqui. Aline, eu vou ler a sua pergunta. Eu vou quase todos os dias ao cemitério. Lá é o local que me sinto mais próxima dela. Amanhã ela faria 6 meses. Sim, como eu falei, são rituais, né? E esse ritual de ir ao cemitério é importante para você. Tem outras mulheres que preferem não fazer isso. Mas se isso te faz bem, continue fazendo, né? São essas estratégias, né, que você vai ao longo do tempo criando para lidar com esse momento de dificuldade, né? Meninas, para explicar para vocês, eu tenho um podcast, hoje eu vou estar publicando um pouco mais sobre esse assunto que a gente falou hoje, tá? Tem a live da semana passada, está disponível lá no YouTube, tem um link na minha bio do YouTube do canal. Essa live também vai ficar disponível lá, tá? Tem vídeo no meu perfil também, da live da semana passada, das perguntas. E tem um podcast, eu vou deixar disponível, o link do podcast também está lá no link da minha bio, tá? É só clicar lá com que a gente vai ter mais informação. Como eu fiz, né, eu falei na semana passada, toda quinta-feira, a partir das 9 horas, eu vou estar aqui para conversar com vocês. Eu vou sempre trazer um tema e abrir para as perguntas, tá? Eu fiquei de abrir essa semana uma caixinha, né, para ver qual tema, acabou que não deu tempo, por isso que eu trouxe esse tema, né, que eu imaginei, mas na semana que vem eu vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês definirem sobre o que vocês querem ouvir e para a gente falar, tá? E sempre no final da live, do meio para o final, eu abro para pergunta para tirar a dúvida de vocês. Eu sei que passam muitas coisas na cabeça de vocês, né? E às vezes vocês não têm a oportunidade de perguntar, né, de pensar sobre isso, então eu estou abrindo um espaço maior para as perguntas também, tá? Eu vou ler a última aqui da mês que vem, vai fazer 2 anos sem meu filho. E agora estou gestante, mas estou dividida, meio que traindo o amor que sinto por ele. Então, é importante reforçar, né, que são histórias diferentes, né? Que a história com o seu filho, ela não vai deixar de existir pela chegada do seu novo filho, né? Eu sei que muitas vezes fica essa sensação que parece que você está mais voltada para essa nova gestação. Mas tenha essa tranquilidade, que seu filho não deixa de existir, né? Por conta desse bebê novo que está chegando, né? É uma nova história que está sendo construída e pensada. Eu falo sempre isso, né? Quando pensar numa nova gestação, avaliar se já se sente preparada, né, para viver essa gestação. Tem formas de fazer isso. Eu não sei se você faz acompanhamento psicoterápico, eu acho que é importante. É um diferencial muito grande durante a gestação você ter um acompanhamento psicológico, tá? Conversar com as pessoas que estão te acompanhando, né, a equipe de saúde que te acompanha, sobre a sua perda, sobre os efeitos que essa perda pode ter nessa nova gestação, né? Estou falando de efeitos psicológicos mesmo, né? Mas tenha sempre essa tranquilidade que uma coisa não deixa de existir por conta da chegada, né? O seu filho não deixa de existir por conta da chegada desse novo bebê, né? São histórias que fazem parte da sua vida e que você pode incluir o seu bebê, né, que se foi, na história do seu bebê que está chegando, né? Se você tiver a possibilidade de ter uma foto ou algo assim, você pode incluir isso na vida desse bebê, né, que está chegando. E quando ele ficar maior, você pode incluir, né, o seu primeiro filho nessa história, falando sobre ele, né, que ele tinha um irmão, né, que o irmão, o que aconteceu. Enfim, você tem formas de incluir. Você não vai deixar o seu filho de lado para viver essa nova história, né? São histórias que se complementam, que fazem parte, né, da sua vida. A Juju falou: sinto que as pessoas estão com pena de mim e isso dói muito. Então, esse sentimento de pena, ele traz uma conotação negativa, né? É como se a pessoa, quando te olha com pena, ela traz uma ideia de inferioridade para você, como se você tivesse, por conta disso, pela perda do seu filho, né? E é ruim você perceber isso na pessoa, né? Eu entendo a sua dor em relação a isso, né? Mas eu acho que
De repente, se você puder conversar com essa pessoa, falar como você se sente. Eu sei que ela não deve ter verbalizado ou falado para você que sente pena de você. Você deve ter percebido isso, né? Ou no olhar dela, ou em algo que essa pessoa te falou. Mas como a gente falou no começo, né, sobre se posicionar. Se você se sentir bem, converse com essa pessoa, explique que essa é uma condição que você está vivendo agora, né? E que o efeito do que ela falou ou do que ela está fazendo tem em você, né? Eu acho que fizeram umas perguntas aqui. Pergunta boa. Peraí. Eita, não foi. E quando o sofrimento de parentes próximos se torna mais visível que o seu? Eu não sei do que você está chamando de mais visível, né? Ou se as pessoas demonstram o que você está querendo dizer, se as pessoas demonstram mais do que você. Só que sofrimento, dor, a gente não mede, né? A gente não mede e não se compara. Cada um tem o seu. Como eu falei, quando uma mãe e um pai perdem o seu filho, toda a família perde junto, né? A tia perde o sobrinho, a avó perde o neto, enfim, assim por diante. Eu não sei de que parente que você está falando, mas eu não sei também se está relacionado a como essa pessoa demonstra essa dor e essa perda. Mas tenta não comparar isso. Acho que cada um tem a sua forma de lidar com a dor e com o luto. E o que não dá é pra gente comparar. Por exemplo, se essa pessoa diz pra você que ela sofre mais do que você, isso não tá certo. Cada um tem a sua forma de sentir e de viver essa perda e esse luto. Vamos lá. E o negócio trava. Foi. Uma conhecida invalidou o meu luto comparando com a dor de perder um filho adulto. Pois é. E você, não sei se você respondeu alguma coisa para ela, se você falou sobre isso, mas existe muito essa crença, né, de que como o bebê não nasceu, ou ele nasceu e logo morreu, não existiu história, né? Só que as pessoas esquecem que essa vinculação, ela acontece muito antes, né? E que a dor da perda de um filho, assim que nasce ou ainda na barriga, ele também está relacionada àquilo que você vai deixar de viver, né, com o seu filho. Então você não vai ter a possibilidade de comemorar o primeiro aniversário, você não vai ouvir mamãe, ninguém lembra, ninguém para pensar sobre isso, né? Eu não sei se você chegou a responder alguma coisa para ela, mas o sofrimento não se compara, né? São histórias diferentes, né? Dor não dá para se medir, né? Não dá para se comparar. Vamos lá. Então é isso, meninas. Vi aqui, já são 15 para as 10, a gente está quase acabando, né, o tempo. Então é isso, semana que vem às 9 horas tem mais. Essa semana eu vou abrir a caixinha de pergunta para a gente definir o tema. No meu link da bio, né, tem o link do podcast, tem o link do canal do YouTube. Se alguém quiser saber mais sobre psicoterapia online, também tem lá um link disponível. Tem um grupo de acompanhamento também, tudo disponível no meu perfil da bio, tá? Aqui no Instagram mesmo. Então é isso, obrigada pela presença de vocês. Eu vi que muitas pessoas que estão aqui hoje também estavam na semana passada, tá? Obrigada, boa noite.